Olá, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao terceiro dia bem-vindos ao terceiro dia do quarto simpósio científico do ICOMOS Brasil e do primeiro simpósio científico do ICOMOS do Grupo LAC Latinoamérica e Caribe. Bom, a gente vai começar hoje, então, com a segunda mesa redonda, uma mesa redonda sobre paisagem cultural e paisagem urbana histórica. Eu vou ter a enorme honra de mediar essa mesa, para a qual convidamos 3 profissionais bastante conhecidos da área, que trabalharam, seja no desenvolvimento da ideia do paisagem urbana histórica, o RUL, seja na sua aplicação. E a ideia é que a gente possa discutir durante a mesa tanto a tipologia de paisagem cultural, que é uma tipologia criada desde 92 pela Unesco para inscrição de bens cujo valor principal o valor universal excepcional está na integração entre natureza e cultura, e a paisagem urbana histórica, na sigla em inglês RUL, H-U-L, que é uma forma de trabalhar com centros urbanos, né, reconhecido oficialmente desde 2011, e a ideia, portanto, é que com esse grupo de profissionais a gente possa discutir um pouco essa aplicação e também pensar o seu uso no contexto da América Latina. Então, para essa mesa, a gente convidou Francesco Bandarin, que é um arquiteto urbanista especializado em conservação do patrimônio urbano. De 2000 a 2010 foi diretor do Centro do Patrimônio Mundial, secretário da Convenção do Patrimônio Mundial. De 2010 a 2018 foi vice-diretor geral da Unesco para a Cultura, e é Senior Advisor da Aga Khan Trust for Culture e Special Advisor do ICRON, e também é membro do ICOMOS França. Nós convidamos também Ana Pereira Roders, formada em arquitetura pela Universidade de Lusíada, Portugal, tem o doutorado em tecnologia da construção pela Universidade Tecnológica de Eindhoven, e entre 2016 e 2019 estou como professora associada de Patrimônio e Sustentabilidade dessa universidade, e agora trabalha como professora de Patrimônio e Valores e é diretora do departamento de Architectural Engineering and Technology da TU Delft, na Holanda. E desde 2008 ela coopera com a Unesco e o Centro do Patrimônio Mundial, em particular. Ela liderou a criação de plataformas online globais como a Protecting Urban Planet e o Global Observatory on the Historic Urban Landscape. E também nós teremos a presença de Maria Eugênia Sigüenza, que tem mestrado e doutorado em Conservação de Monumentos e Sítios pela Universidade de Leuven, ou Louvain, na Bélgica, faz parte das iniciativas para desenvolver metodologias para se aplicar a perspectiva da paisagem urbana histórica em Cuenca, que se transformou num dos exemplos paradigmáticos da aplicação do RUL, especialmente na América Latina. Então, bom, no espírito do Grupo LAC, a gente vai ter uma mesa que vai ser em português e espanhol, entendendo que as duas línguas são próximas. Acho que se a gente falar devagar, despacio, como dizem em espanhol, a gente vai se entender, né? E se tudo der certo, a gente vai acabar a mesa no perfeito portunhol. Então, queria convidar, então, Francesco Bandarin para a palavra e iniciar a sua fala. Obrigado. Microfone. Ok. Muito obrigado, Rafael. Eu não vou falar português nem espanhol, vou falar um cocktail, porque eu sou italiano, então vamos fazer um cocktail de todos esses idiomas, né? Mas de base português, porque eu gosto muito da sua língua e aprender muitas vezes em países de língua portuguesa, então vou tentar fazer o que posso, o que puder na interpretação da língua. Agora, se você permite, eu queria falar um pouco da origem desse conceito do patrimônio, do paisagem urbana histórico, colocando-lo na evolução de conceitos patrimoniais no âmbito internacional.
primeiro, queria explicar que o patrimônio sempre evolucionou. Não é surpreendente que faz como 9 anos atrás a Unesco aprovou esse conceito como conceito inovador na concepção da conservação urbana, porque em toda a história da Unesco e antes, o patrimônio sempre evolucionou nos seus conceitos. Isso é normal, é natural e sempre vai continuar. Então, nós pensamos que também o HUL um dia vai evolucionar, e por isso que foi concebido como algo de aberto. E esse não é um charter, não é uma carta internacional, não é um escrito no bronze ou no mármore, não? É escrito é escrito de uma forma aberta. Não? É um conceito novo de linhas, não? de linhas guias de aplicação do patrimônio e de implementação das práticas patrimoniais, que pensa mais adaptada à vida moderna e à transição rápida, não, de conceitos que está acontecendo no mundo contemporâneo, com muitas migrações, desenvolvimento enorme de intercâmbios culturais, aprendimento do qual é o valor e o sentido da diversidade no âmbito internacional. Então, esse é um documento interessante desse ponto de vista, porque não tenta não ficar, não congelar o conceito, mas ao contrário, deixar aberta a discussão. O patrimônio no sentido moderno é uma ideia muito velha. Não? Então, não vou fazer toda a história porque vai faltar muito tempo, mas só para explicar que são quase 2 siglos que as sociedades modernas, a partir das sociedades europeias, não, reflexionam, tentam entender, definir, entender e praticar a conservação do patrimônio como um elemento importante da vida cultural e um elemento importante das políticas culturais públicas. Isso é muito ligado a uma transição histórica importante, que foi a Revolução Francesa e a ruptura, não, da ordem tradicional, da ordem feudal. E com o desenvolvimento das sociedades modernas, a ideia é que uma parte do que a humanidade cria durante a sua história precisa ser conservada como elemento de memória, também com valores artísticos, valores monumentais, valores também urbanos, não, e valores de memória também, para as gerações futuras, voltou a ser um aspecto muito importante da vida cultural, da prática e das legislações culturais. Isso no século XIX, não? Já no século XIX já temos esse conceito bem afirmado. Mas, claro que o conceito do século XIX é diferente do conceito atual. O conceito do século XIX é mais ligado aos monumentos, não? Como os grandes monumentos do passado, castilhos, palácios, elementos, digamos, de grande desenvolvimento artístico, como São Pedro em Roma, Versailles em França, algo assim. Isso é o conceito patrimonial, muito ligado ao patrimônio religioso, catedrais, e tudo isso. E foi cerca desse tipo de patrimônio que todas as práticas patrimoniais foram criadas, não? No século. Também a ideia mesma da conservação das matérias, das pedras, da madeira, tudo isso que constitui um objeto patrimonial foi desenvolvido nessa época. Mas, claro, já no século XX, tudo isso foi um pouco alterado, modificado, porque foi claro que havia outros tipos de patrimônio que precisavam ser incluídos na categoria. Por exemplo, a ideia do patrimônio urbano não é tão velha, mas pelo menos tem 80, 90 anos atrás, não? Alguns arquitetos, pensadores e filósofos e urbanistas explicaram que a cidade não só é um conjunto de pedras de monumentos, mas também
como em sua organização, funcional, é um conjunto que precisa ser conservado também por seus valores, também para a arquitetura menor, também para o que se chama o tecido, não? O tecido urbano, a estrutura urbana, e também para os valores memoriais, valores sociais, econômicos também que existem numa cidade. Então, a partir dos anos 20 e 30 do século passado, iniciou uma tentativa de identificar também cidades como áreas patrimoniais. Tudo isso precisou muito trabalho, também porque a Primeira, a Segunda Guerra Mundial criaram vazios, não? na possibilidade de uma reflexão internacional, por muitos anos se separou-se. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, esses conceitos foram tomados por muitos arquitetos importantes e foi criado um conceito de cidade histórica. A cidade histórica, já nos anos 50 do século passado, 60 do século passado, a cidade histórica era considerada patrimônio. Era considerada uma forma patrimonial, uma das expressões patrimoniais, no sentido mais largo do término, não somente as emergências monumentais, mas também todo o que é a estrutura menores da cidade. A metade dos anos 60, iniciou-se também uma prática de conservação de cidades históricas, sobretudo na Itália, na França, com novas legislações de proteção dessas áreas, né? E também o desenvolvimento de muitos planos do trabalho, planos de urbanismo, baseados em novas técnicas de análise e de conservação, que foram muito famosos. Eu não vou entrar no detalhe, mas com certeza você conhece os planos de Bolonha ou outros planos na França, que foram como os princípios de toda essa reflexão. Então, foi eu acho uma meia revolução, porque os conceitos originais ligados aos monumentos foram estendidos à área urbana, o que foi bem e mal também ao mesmo tempo. Foi bem porque dessa maneira a área urbana foi protegida e já havia práticas e teorias que se poderiam aplicar. Mal porque a cidade não é um monumento, não é similar a um monumento histórico como a Capilla Sistina ou uma catedral, é muito mais complexa. Então, as ferramentas, não, que se desenvolveram no início para a conservação da cidade não estavam adequadas à conservação da cidade. Se tratava a cidade como foram monumentos estendidos, o que não é suficiente para. Mas eu acho que em muitos casos, em muitas práticas, em muitos exemplos de planificação desses anos, sobretudo para a difusão de práticas italianas, francesas, em outros países, muitos na América Latina, por exemplo, conheço muitos planos que foram feitos para amigos italianos em áreas como Santo Domingo, o Quito, o Cartagena, no Peru. Foi uma transmissão de competência que criou uma boa base de análise, boa base de capacidade de análise e de preservação das cidades históricas no continente. Tudo isso foi muito bom. Eu acho que essa foi uma verdadeira revolução do ponto de vista da concepção do patrimonial. E, claramente, na Convenção do Patrimônio Mundial, isso foi relacionado. Temos, a partir da aprovação da Convenção do Patrimônio Mundial no ano 72, e a partir das primeiras inscrições, nos anos 78, temos muitas cidades foram apresentadas. Claro, no início eram muitos famosos, cidades famosas, Veneza, onde estou nesse momento, porque sou veneziano, Veneza, cidade como Florença, mas também na França, Alemanha, tudo isso. Mas, pouco a pouco, também em outros lugares do mundo. Agora, foi um êxito excepcional, um sucesso. A inscrição das cidades pode ser a maior atrativa para a lista do patrimônio mundial. Nesse momento, temos mais que 300
cidades na lista do Patrimônio Mundial. A lista do Patrimônio Mundial, no total, são 1.100 e pico sítios, e 300 são cidades, imagina. Então, a cidade é a categoria mais representada na lista do Patrimônio Mundial. Claro, é evidente que uma cidade é mais facilitada, porque é uma cidade, um organismo vivente, e tem um prefeito, um alcalde, um prefeito que sempre representa os interesses da cidade. Então é mais fácil que uma cidade ser escolhida para inscrição. Mas a realidade é que a cidade é a categoria mais representada no lista do Patrimônio Mundial. Que tipo de cidade é representada no lista do Patrimônio Mundial? Foi a cidade que nos anos 60, 70, 80 do século passado era considerada como cidade histórica. Ora, nessa época, o princípio básico que se difundiu no mundo foi um princípio eu chamo distritualização. Não, você quer um distrito, não? Uma área que é considerada histórica. Essa é histórica, a outra não é histórica. Então, isso facilita, claro, a tarefa dos planificadores, mas cria também uma distinção artificial entre a parte histórica e a parte não histórica. O que é histórico? Afinal, é muito difícil de indicar o que é histórico. Algumas cidades têm muralhas a cerca, então é fácil dizer o que está dentro dos muros é histórico, ou fora não é histórico, mas você entende que tudo isso é muito artificial, muito subjetivo, e não pode ser acceptado como princípio geral. Então, esse princípio de distritualização, de criação de distritos históricos, funciona muito bem do ponto de vista da aplicação de legislações, de proteção, orçamentos e tudo isso, mas não funciona do ponto de vista da concepção de que é histórico do ponto de vista da sociedade. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, por causa da relação da prática patrimonial, de conservação patrimonial, com a prática de conservação monumentais, as cidades são um pouco tratadas como foram sem moradores, sem habitantes, não? O que preocupa os planificadores é a conservação das pedras, não? Da parte física da cidade, menos da parte social. E essa combinação, a distritualização e o interesse, sobretudo na parte física da cidade, criou alguns problemas gravíssimos, não? Porque, na realidade, o que passou em muitas cidades históricas, na Europa, na América Latina, a mesma história, que as cidades foram gentrificadas, porque, afinal, se cria um distrito que é perfeito para a indústria turística. Então, a indústria turística vem e aproveita das inversões que o público tinha feito para manter as formas tradicionais de vida social. A sociedade muda totalmente e a gente se vai, e então o que chegam são turistas ou outras populações mais ricas. Isso é um efeito geral, você encontra isso em qualquer parte do mundo. Isso em Veneza é típico, não? Veneza é um caso extremo disso, mas você vai a Cartagena das Índias, em Colômbia ou não sei onde, e você encontra o mesmo problema. É gravíssimo de alteração dos princípios mesmo da conservação e o princípio mesmo das políticas públicas, que claramente tenderiam que beneficiar a população residente, a população histórica, porque a população é a memória histórica de uma cidade. Você quer uma situação nas quais a população é eliminada, você mantém as pedras, tudo parece bom, mas não é a mesma cidade. Então, isso é um tema muito, muito importante. Então, todos esses são defeitos que foram examinados em muitas situações. Mesmo o Comitê do Patrimônio Mundial interessou-se disso, porque ao final, por que manter uma lista de patrimônio mundial se ao final o que está conservado é essencialmente um Luna Park turístico? Isso é um tema muito, muito interessante, muito importante. Tudo isso isso e outros elementos, não vou entrar muito em detalhe, foram a raiz da reflexão que foi iniciada nos anos 2003, 2004, mais ou menos, no âmbito do patrimônio mundial, sobre como se pode adiantar, não, a definição de patrimônio urbano e como podemos encontrar ferramentas que são mais adequadas aos objetivos
que são postos pelas políticas públicas, como, por exemplo, manter melhor equilíbrio com o meio ambiente, manter um melhor equilíbrio com a estrutura social, tudo isso. Então, a reflexão dos anos 2013 e 2011, o ano da aprovação do paisagem urbano histórico, é mais ou menos acerca disso. Foram facilitados pelo feito que, como Rafael indicou, a partir dos anos 92, o conceito de paisagem cultural estava introduzido na Convenção do Patrimônio Mundial. O conceito de paisagem cultural da Convenção do Patrimônio Mundial é um pouco estreito, um pouco limitado, porque praticamente relaciona-se só com elementos rurais. Não? Paisagem cultural na Convenção do Patrimônio Mundial é um paisagem rural, não é um paisagem urbano, um paisagem rural, no qual há uma combinação, uma interação forte entre a estrutura social e a história de uma comunidade e a natureza dentro de um marco de produção e com resultados estéticos também excepcionais. Falamos não só as riseiras da Filipinas ou os canais de irrigação na China, todo mundo. É um conceito que se encontrou muito bem em muitas regiões do mundo, inclusive no continente e na isla na Latinoamérica e Caribe. Mas é rural. O problema interessante isso, porque o comitê limitou a concepção de paisagem cultural ao rural. Porque a cidade também é uma combinação de ação humana e de natureza, não é? Claro, essa é uma interação entre uma sociedade que constrói uma cidade e um âmbito natural, pode ser um rio, não sei o quê, não? Cada cidade tem uma base natural. Mas foi uma limitação desse tipo que eliminou, porque o comitê pensou que já as cidades eram definidas outro conceito mais distritual, não mais de cidade cerrada dentro dos muros. Então, nossa reflexão foi exatamente dirigida a quebrar este muro entre o conceito de paisagem cultural e o conceito do distrito histórico. E se algo se pode dizer do HUL, do Historical Balance, paisagem cultural urbana, é a tentativa, acho que é a tentativa com êxito de quebrar esta separação. Então, o paisagem cultural urbano é uma nova definição da cidade. Uma cidade vista no seu conjunto de fatores e elementos, não só arquiteturais, sim, mas também naturais, não? Em relação com o meio ambiente, sociais, em relação com a cultura, história e memória de uma comunidade, econômicos, atividades que se desenvolvem nas cidades, etc, etc. É uma visão integral, tenta de pôr no mesmo conjunto de reflexão e de ação patrimonial, de conservação patrimonial, todos os elementos que fazem que construem um conjunto urbano de uma maneira integrada e como se diz, compreensiva, né? De uma maneira que possa ver todos os elementos, considerar todos os elementos, sejam de memória, sejam de atividades sociais, sejam de interação com a natureza e todo, e, claro, os valores patrimoniais, artísticos, arqueológicos, não? É uma visão para estratos, não? Nós chamamos como uma visão layered, para estratos, não? Para entender também a cidade como uma superposição de histórias, não? Cada cidade, mesmo as cidades modernas, são feitas por estratos. Esses estratos são o reflexo da história da cidade, das suas transformações, da sua evolução. E isso todo tem que ser, a história e a memória tem que ser integrado na concepção da conservação. Então, não é só
uma conservação dirigida à pedra, aos elementos físicos, senão também a todos esses elementos que constituem parte do conjunto urbano. Esse é um conceito, acho que foi um pouco inovador, mas também havia tendência desse tipo no mundo, não foi algo inventado ex novo totalmente, não? Mas havia gente que havia pensado isso. Por exemplo, havia alguns urbanistas que se referem a uma maneira de pensar a cidade como paisagem nos Estados Unidos, na Europa. Havia tradições, digamos, bastante fortes de pensamento original, inovador sobre isso, però sistematizado na concepção e no texto também da recomendação da Unesco. Não, depois de 9 anos, depois que Ana Roders para dar uma explicação mais atualizada, depois de 9 anos temos que pensar o que passou nesses 9 anos, como foi integrada esta visão na concepção na prática de conservação. O ano passado a Unesco apresentou um informe, um report sobre os primeiros 8 anos de implementação da recomendação. Foi bastante interessante ver como pouco a pouco se está difundendo. Ainda penso que é um pouco insuficiente, não? Temos que trabalhar um pouco mais para que esses conceitos que são muito flexíveis, muito elásticos, digamos, possam ser utilizados em contextos totalmente diferentes. Imagina, você quando a Unesco fala o mundo, não? Então fala a China e a América Latina, o Caribe, o Pacífico, a África, a Europa e todo. Então, cada contexto é um contexto específico, não é possível ser uma visão única. Então, a ideia agora é de adaptar o conceito de paisagem cultural, paisagem histórico urbano aos diferentes contextos. Hemos tentado com Ana fazer um primeiro ponto, um livro foi publicado ano passado, um primeiro ponto sobre a situação. Acho que é muito interessante ver como isso evoluciona, mas também que hemos constatado que temos que trabalhar um pouco mais e poder trabalhar em uma área que ainda não é tão desenvolvida, que é a área dos manuais de implementação, as práticas, não? Para os planejadores entender bem o que é o conceito e como aplicar. Então, esse é um pouco mais de uma introdução. Espero que isso possa ser útil para a discussão que vamos ter agora. Obrigado. Obrigado, Francesco. Muito obrigado. Só queria dar um aviso que para o público que está assistindo pelo YouTube, se desejar fazer algum comentário ou alguma pergunta para a mesa, no final a gente vai ter uns minutinhos para discussão, então podem escrever no chat, pelo chat do YouTube e que eu passo para a mesa. Então, agora a gente passa a palavra para Ana Roders, por favor. Ok, obrigada a todos. Eu vou tentar partilhar a minha apresentação. Já ajudou bastante que o Francesco fez-vos uma excelente introdução. Portanto, vou tentar, deixa eu ver se funciona. Conseguem Sim. ver? Ótimo, pronto. E então, como o propósito também desta mesa redonda ou mesa digital era mesmo facilitar a discussão, tentei ser um pouco mais provocativa e desculpem mais vezes usar termos que são um bocado mais internacionalizados, porque já há muitos anos que não trabalho na minha língua materna e então de vez em quando vou ter que usar uns termos em inglês quando não encontrar a versão correta no português.
E é mesmo esta questão que eu coloco a vocês, porque com o trabalho que exatamente eu e o Francesco fizemos nos últimos anos para compilar o livro Reshaping Urban Conservation, e olhando para todas as atividades e iniciativas que este relatório que o Francesco mencionou sobre como está a ser implementada a recomendação da paisagem histórica urbana, eu gostava de colocar esta questão à mesa e também a quem nos está a ouvir, porque tenho cada vez mais dúvidas e gostava de discutir convosco e dividir esta minha apresentação em 3 fases. Portanto, a ligação da paisagem histórica urbana como recomendação e contribuição para a sustentabilidade. Uma segunda fase em que vou explicar um bocadinho mais em detalhe o que é que esta recomendação oferece, e depois alguns trabalhos que temos estado a fazer exatamente para perceber melhor os contributos desta recomendação. E começando então pela primeira parte, gostava de partilhar convosco este excerto, porque eu ligo muito o trabalho dos arquitetos e colegas de planeamento urbano, planeamento espacial, regional, que muitas vezes nós tentamos trabalhar muito com os sintomas e criar soluções para os sintomas, quando a verdade é que devíamos estar a discutir com muito mais, como se diz, agressividade e com muito mais dedicação, qual é exatamente a doença e como se pode curar de forma mais preventiva. E eu acho que isto se adequa muito tanto ao ser humano e aos médicos, como a nós que trabalhamos com o património e com a cidade e o seu desenvolvimento. E gostava de mostrar que também na medicina eles tentam distinguir exatamente estas 2 facetas, o que é que estamos a ver com os pacientes, quais são estes sintomas, o que é que se está a passar, e de facto olhar para baixo, para as causas e as doenças que estão iminentes, que muitas vezes, tratando estes temas mais que parecem não estar tão ligados, que se resolve muito mais eficiente do que simplesmente aceitar que esses são os sintomas da nossa cidade e tentar criar ferramentas para os manter em controlo. Portanto, eu gostaria muito de usar este princípio, esta metáfora de ligação à medicina, se estamos nós, no planeamento urbano e na arquitetura, mais focalizados em curar ou tratar os sintomas, ou exatamente a curar as doenças, ou prevenir que as pessoas fiquem doentes, e neste caso as nossas cidades. E volto então para a questão e para a temática do património, que muitas vezes foi usado, tal como o Francesco nomeou, muito como exceção a uma prática, uma prática de desenvolvimento que poderia usar todo o tipo de recursos, que não necessariamente teria que demonstrar o impacto, as expansões, as criações urbanas, as demolições, e somente quando, em casos de património, áreas de conservação ou paisagens cultural protegidas, ou parques naturais protegidos, aí sim se teria que ter um cuidado e uma metodologia até bastante, como se diz, intolerante, bastante conservadora, em que aí quase nada aconteceria. E eu questiono se isto realmente, para nós, é a doença ou se é apenas um sintoma. E eu acredito que isto seja um sintoma muito ligado à sociedade em que vivemos, e acho que só adressando este problema da sociedade é que conseguimos realmente perceber e solucionar os problemas do património.
É muito claro todas as estratégias ao nível mundial de como atingir uma vida saudável na cidade, não é? Há estudos, há objetivos, tal como a pessoa, já foram feitos bastantes, não sei agora as traduções perfeitas, mas os goals e os targets e os indicators. Portanto, traduzindo isto, nós todos sabemos, tal como na nossa própria vida, a não fumar, a comer menos chocolate, não é? Ou comer de forma a que depois se possa fazer desporto. Todas essas coisas nós sabemos e há tecnologia suficiente para suportar todos estes desenvolvimentos. No entanto, nem sempre acontece. E eu acho que isto tem a ver com esta assumption, ou como se diz, acreditar de que somente se consegue ter desenvolvimento económico e qualidade de vida se destrói o ambiente, se destrói e que tem que ser um compromisso. E eu acho que é isso que temos que começar a questionar, porque nem tudo tem que ser em que um perde e o outro ganha, e sim arranjar soluções para que se consiga restaurar, tal como um ecossistema, o que estamos a fazer com as nossas cidades. E mais ligado ao trabalho que nós desenvolvemos é exatamente tentar perceber, com esta questão dos valores, da importância e da influência que o facto de que sociedades ou comunidades ou até especialistas dão ou não valor a determinados recursos, a determinadas áreas da cidade, que imediatamente condiciona o seu futuro e como perceber e adaptar esta transição, de passar em que agora, tal como é a regra da exceção, em que há muito mais recursos que são ou não respeitados pelo que são, ou até destruídos ou minimizados, e uma pequena minoria que vem em listas, que tem um processo demorado, que tem uma especialidade característica, e que aí esses sim precisam de ter e ser cuidados com atenção. O resto pode continuar como sempre fez. E eu questiono muito esta assumption, não sei a tradução correta, podemos depois discuti-la no nosso debate. E eu acho que a grande base para esta falta de percepção no que os recursos da cidade, o que a cidade construída tem de valor, é que durante muitos anos, praticamente os valores que foram suportando as nomeações a património e que tipo de património é que deveria ser protegido e legalmente suportado, estavam muito ligados a valores de especialistas, enquanto que na base da sustentabilidade temos uma abordagem mais abrangente e em que também um outro tipo de valores e muito mais tolerantes à transformação e à evolução que outros valores. E eu acho que é importante ter sempre em consideração e perceber quais são os valores que estão a influenciar decisões, quais são os valores que estão iminentes no património que estão a ser protegidos, de quem é esse património, e acho que tendo essa perspectiva, mais na fase do diagnóstico, não é, perceber os sintomas e perceber o que se está a passar, pode-se depois tomar decisões para o futuro. E é aí que a recomendação da paisagem histórica urbana aparece, porque não é uma prescrição de uma cura ou de um tratamento, mas sim perceber que nesta abordagem precisamos de entender que há situações que são sintomas e há outras situações que percebemos na cidade que estão a causar doenças ou que estão a suportar um estilo de vida saudável. E agradeço que o Francesco já vos deu este entendimento e até a discussão das áreas, de diferentes áreas, o que é a distinção da área histórica e da área não histórica, e
E a paisagem histórica urbana pede exatamente um entendimento integral, tal como o da medicina que eu vos mostrei anteriormente. Portanto, ainda não é qualquer tipo de como se diz, uma doutrina que diz deve-se fazer desta maneira, não. Tentem perceber as causas e os efeitos de tudo o que se está a passar e se realmente, mesmo o que foi discutido e decidido como património, se representa e ajuda ao desenvolvimento da cidade. E então, como disse, sendo esta recomendação bastante abrangente, não importa que tipo de património é que a cidade nomeia, e a cidade a decidir por ela própria, e por isso há muito esta ligação, porque as discussões começaram em torno do património mundial, mas não é de todo a paisagem histórica urbana uma recomendação somente para património mundial, e não somente cultural, mas também natural, e a integração de tudo isto no desenvolvimento urbano. E eu acho que é muito importante de demonstrar isso, para se perceber que mesmo que em situações, por exemplo, em que há workshops que acontecem uma vez e que só lidam com discussões à volta da área protegida como património mundial, não é realmente na linha de orientação do que a recomendação nos pede para repensar tudo isto como um ecossistema. Portanto, é para todo o tipo de património, é para todo o tipo de cidades, tal como medicina é para todo o tipo de pessoas, e eu acho que é bastante importante ter esta percepção, mas também, como eu enfatizo no fim, com a última anotação, é que tudo isto é voluntário. Portanto, não há qualquer tipo de obrigação, como em outras diretivas europeias, que realmente esta perspectiva de perceber a cidade como um todo, e o que consideramos de ter valor e menos valor e a proporção de tal, é tudo voluntário. Portanto, talvez um bocadinho sentiram a frustração do Francesco nas suas palavras de que o primeiro inquérito de perceber o que é que as cidades estariam a fazer ou o que é que os países estariam a fazer para suportar as cidades neste sentido, que ainda estava muito na fase inicial dos pioneiros, dos inovadores, em que a grande maioria ainda estava bastante passiva neste sentido. E eu acho que é importante incentivar exatamente e perceber que isto tudo é muito voluntário, portanto, parte das cidades e parte dos países a tomarem a iniciativa e compartilharem e contribuírem para a reflexão, tal como vão ouvir mais tarde da Mary, para o caso, possivelmente, de Cuenca. Mas na recomendação já mostra desta abordagem mais geral, portanto, no próprio texto da recomendação diz, estendendo o centro histórico, o ensemble, tomando em consideração o historic layering, como o Francesco já mencionou, o contexto mais global, os valores. Portanto, é toda uma construção de tentar perceber o que tem relação na cidade em específico, o que está a ser protegido, o que não está a ser protegido e o que contribui de uma forma geral, e eu vou abrindo toda a definição, tentar perceber exatamente como funciona o ecossistema na cidade e a forma como nós decidimos o que é património e o que não é, e o que deve ser protegido e não, e o que está de facto a ser protegido e não, para podermos avaliar de facto se tudo isto está a funcionar como esperaríamos. E o que ajuda também esta recomendação é que cruza disciplinas e cruza níveis de política, portanto, tanto património local, nacional, internacional, mas também os diferentes focos de disciplinas que muitas vezes, ao nível do governo, estão separados por ministérios, o Ministério da Economia, o Ministério da Cultura. No entanto, a decisão de uns afeta o estado da arte dos outros, e então era muito importante de os pôr todos em
em diálogo. Como o Francesco mencionou, e por isso não vou demorar muito, foi um longo processo que teve vários workshops para discutir todas estas problemáticas, e o que eu poderia dizer é que, de facto, o que talvez tenha criado um pouco de mismatch é que tudo isto estava a acontecer e as discussões estavam a acontecer ao nível das cidades, mas ao mesmo tempo isto era uma recomendação nacional, em que os States Parties, não é, os países e os seus representantes nos comitês da Unesco estavam a discutir e a aprovar o documento. Portanto, podia-se ver, vendo isto como um bottom-up das necessidades locais aprovadas a nível internacional pelos representantes dos países. E ainda que o step by step não tivesse sido aprovado no texto oficial, não é? Nós temos sempre usado este framework, não é? Estes steps, estes passos, não é? O processo, para tentar perceber realmente onde se consegue, onde se tem progressos, onde falha, ou que a ordem é diferente dependendo da cidade, dependendo do momento ou do projeto em específico estando a ser discutido. E então para nós é muito interessante ter sempre, na maior parte dos projetos que usamos esta base, ainda que não seja oficial, mas esteve muito nos drafts e mais tarde foi publicada também por num género de guia, para perceber exatamente o que a recomendação está a propor. O que também era muito interessante desta recomendação é, de facto, perceber que tudo isto evolve, e o Francesco já falou muito disso há pouco, mas mesmo de aceitar que vão haver decisões que vão ser tomadas para tentar implementar esta approach, e depois pode ser que funcione, pode ser que não funcione, e é um processo de avaliação, de constante avaliação e evolução para descobrir um modelo de gestão que realmente é adequado à cidade em que se trabalha, e não tentar usar uma metodologia de outra cidade e depois ficar ou muito contente ou muito frustrado quando não funciona. Eu acho que é tentar perceber exatamente estes diferentes modelos e adaptar sempre até conseguir um modelo que é adequado à cidade. E foi isso que a recomendação propôs, diferente de outras convenções que eram mais doutrinárias, de dar esta flexibilidade de aprender e não quase que exterminar-se a pessoa que propôs uma metodologia só porque a metodologia não funciona. Portanto, distinguir os especialistas dos modelos que são implementados. E pronto, e também já tinha mostrado no outro slide, mas só para ver que todas estas ferramentas são necessárias, mas eu diria que mais importante seriam as ferramentas que interligam estes diferentes como diz, modelos e ferramentas que são bastante ainda disciplinares. Temos aí os sociólogos e os antropólogos à esquerda, depois os planeadores, depois os advogados e depois os economistas, e a ideia do HUL é mesmo de tentar integrar estas ferramentas e perceber os impactos de uma política no planeamento e nas comunidades, e só se consegue se estes sistemas estão integrados. Eu estou a ver que já não tenho muito tempo, portanto vou dar só mesmo uma introdução muito pequenina no trabalho que nós temos desenvolvido ao longo dos anos na nossa equipa. Se depois quiserem mais, podem procurar na internet, no Google, nos trabalhos que temos estado a desenvolver. Na publicação que o Francesco mencionou, conseguimos já identificar 160 cidades, e trabalhos que foram feitos ligados à implementação das paisagens históricas, da recomendação da paisagem histórica urbana. E eu acho que é muito importante esta troca de experiências entre cidades, não só entre os colegas que trabalham nas prefeituras,
mas também depois de investigadores como a Mary e outros que foram trabalhando nesta área para dar apoio ao desenvolvimento do approach. Esta é a minha equipa, somos quase 30 pessoas, portanto, de facto, não tenho tempo para mostrar o trabalho de todos eles, mas vou-vos só mostrar alguns dos trabalhos que neste momento desenvolvemos, exatamente para tentar perceber melhor o que realmente esta recomendação nos pede e como descobrir mais sobre estes sintomas e sobre as causas de todos estes sintomas que acontecem nas nossas cidades. E, por exemplo, a colega Hilária Rossetti está a trabalhar muito ligada às práticas participatórias e perceber as diferentes estratégias por trás desta participação. Se é como um direito como dos direitos humanos, se é um driver para promover o desenvolvimento da sustentabilidade, ou se está a facilitar, quem são os stakeholders envolvidos, quais são o papel que eles tomam nessas decisões. Portanto, a Hilária trabalha muito ligada às comunidades e quem está como atores envolvidos no processo de gestão patrimonial. Depois temos outra colega, a Nádia, que tem trabalhado muito ao nível dos workshops com cidades na Europa, a tentar perceber exatamente se queremos renovar e transformar a cidade, como fazer e quais são os challenges, os maiores challenges e como solucionar esses challenges. E maioritariamente tem tido colegas das prefeituras e governos nacionais a participar nestes workshops. Depois, ao nível da legislação, porque, como disse, toda esta integração nem sempre é facilitada pelo quadro legal, tentar perceber nas diferentes cidades o que é que já está a ser feito para facilitar esta integração de património e planeamento espacial. E toma em caso 3 casos de estudo internacionais e depois um caso de estudo em Portugal, na cidade de Faro, ainda também em desenvolvimento. Portanto, tudo isto vocês podem encontrar online nas publicações da nossa equipa. Outro colega a trabalhar sobre social inclusion, tentar perceber realmente de uma forma mais bottom-up o que as pessoas valorizam na cidade e tentar distinguir momentos normais, não é? Momentos em que nada acontece, em momentos em que realmente nós somos acordados com alguma tragédia e que temos, por momentos, medo de que esse património que é querido que desapareça e tentar perceber no social media o que as pessoas partilham e como se sentem incluídos nos processos de planeamento patrimonial. Outra colega que eu tenho que... Sorry. Há uns slides que tinham som e eu esqueci-me de tirar, portanto é melhor avançar. Mas só para vos mostrar que estes colegas todos trabalham em tentar, de uma forma ou outra, tentar perceber estas diferentes dimensões da recomendação e que há muitos desafios e por isso também o meu pedido nesta discussão, mas também a vós que nos ouvem, para todos trabalharmos juntos e tentar perceber exatamente o que se está a passar neste sentido e como o património e a conservação podem evoluir e realmente contribuir para o desenvolvimento sustentável das cidades. Se tiverem mais questões, podem nos contactar, também somos bastante visíveis online, portanto, deixo aqui os meus agradecimentos e estou bastante disponível para as discussões e para as perguntas. Obrigada a todos. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pela exposição. Agora a gente passa, então, a palavra para Maria Eugênia Silência para nos falar sobre a aplicação do Google em Cuenca. Muchas gracias, Rafael. Buenos días, buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy. Es un gusto para mí que se haya extendido la invitación para presentar junto a Francesco y
y a Ana. Para mí es un honor, en verdad, estar junto a quienes han sido, en verdad, los mentores de esta investigación. No tienen idea de la emoción que me da presentar y discutir, sobre todo con ustedes aquí. Voy a compartir mi pantalla y disculpas porque no puedo hablar portugués, así que lo voy a hacer en español. Si están observando mi pantalla, para poder iniciar. Si me puede confirmar, Rafael. Sí, bueno, sí. Listo, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos quienes se han unido. Para mí es un gusto compartir la experiencia sobre la aplicación de la recomendación sobre paisajes urbanos históricos, o HAUL, como ya se refirieron Ana y Francesco, por sus siglas en inglés. Y pues bueno, esto, la implementación en la ciudad de Cuenca, que es en la ciudad en donde habito, en donde he desarrollado mi investigación. Y pues ante todo quisiera también reconocer el trabajo del gran equipo humano que ha estado conmigo, acompañándome en a lo largo, digamos, de los años para la implementación de esta recomendación aquí en Cuenca. Es un grupo bastante grande y pues que estuvo y también continúa trabajando en esta iniciativa. Voy a brevemente presentarles la agenda de los contenidos que les voy a compartir el día de hoy. Brevemente voy a dar una introducción para situar a Cuenca como patrimonio, y luego también cómo esta recomendación sobre paisajes urbanos históricos pues fue adoptada y implementada en Cuenca, y brevemente pues también compartiré con ustedes algunas conclusiones. Como ya se ha mencionado antes, y bueno, la ventaja que tengo es que ya se ha hablado mucho sobre lo que es en sí el concepto de paisaje urbano histórico y cómo se sitúa, pues a través del tiempo el patrimonio ha sido percibido como un concepto de importancia principalmente de edificios o monumentos icónicos. Sin embargo, vale la pena recordar que el patrimonio edificado solamente constituye una de las categorías en las que ha sido clasificado el patrimonio. Hoy, más que nunca, creo que se reconoce la necesidad de entender el patrimonio de una forma integral o de una forma holística, en donde no solo es el resultado material, sino también lo componen el conocimiento detrás de la construcción material, el uso, la esencia viva de sus habitantes, entre otras formas de significancia de valor que tienen las ciudades. De las más de 1.100 propiedades que hoy están inscritas por la UNESCO, no todos representan, como he dicho, estos edificios íconos o símbolos. Se categorizan también, y esta es una categorización que la tomo de UNESCO, en propiedades marinas, bosques, paisajes culturales, como este que ustedes están observando ahora en el propio Brasil, Río de Janeiro, y pues además las ciudades. Y pues son las ciudades justamente las que constituyen, como ya se ha dicho, todo un reto, porque las dinámicas que suceden a su interior, lo que hace que incluso los conceptos mismos de patrimonio estén en constante evolución para tratar de entender lo que implica ser patrimonio más allá de los límites de esos íconos reconocidos. La ciudad del Cusco, ¿no es cierto?, que estamos observando aquí, por ejemplo, presenta mucho más que la suma de sus edificaciones, ya que pues esta está inserta lógicamente en un territorio natural, cultural, en donde sus habitantes, por supuesto, juegan un papel determinante para reconocer primero lo que significa y lo que es su patrimonio. Así, pues en las ciudades, y así es como quería empezar la presentación de Cuenca, en las ciudades es importante tanto el patrimonio como el escenario que provocan para llevarse a cabo programas no solamente de conservación del patrimonio histórico que está aquí, pero también programas de desarrollo y de planificación que son necesarios para la ciudad. Mientras que pues las ciudades han crecido ágilmente, y de esto ya nos dio cuenta Francesco en su revisión histórica, la tensión puede ser causada por esta
mala vinculación o este mal entendimiento entre el patrimonio y el desarrollo. En este contexto, pues sitúo a Cuenca en Ecuador, ya que como muchas en otras ciudades en Latinoamérica y en todo el mundo, el desarrollo de nuevos sistemas de movilidad atraviesan las áreas declaradas como patrimonio. En el Centro Histórico de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad desde 1999, el sistema de tranvía ha iniciado en medio de la pandemia, pues su fase de funcionamiento. Así que, aunque el proceso de desarrollo es esencial para las ciudades, creo que desde ya es necesario, y ha sido pues necesario, preguntarse cómo se afrontan las demandas de desarrollo en armonía, de alguna manera, con el patrimonio que está presente. La declaración de Cuenca como patrimonio mundial se basó en su valor universal excepcional de criterios referentes al ejemplo que representa su trazado renacentista en las Américas y a su ciudad colonial española, así como la fusión de las diferentes sociedades y culturas. Muestra de ello, pues, son el trazado ortogonal de sus calles y la implantación de una serie de iglesias, pues, que vienen desde la colonia y conforman este perfil de la ciudad. Pero como hemos visto en el concepto de paisaje urbano histórico, esta cuenca va mucho más allá, ubicada a 2.500 metros primero sobre el nivel del mar. En ella persiste una serie de manifestaciones tangibles e intangibles, en donde hay una hibridación cultural que constituye justamente el resultado de esta estratificación o esta conformación de capas históricas, de valores, atributos culturales y naturales, no solamente a las afueras o en el contorno de la ciudad, pero también dentro de las plazas. Aquí lo que les estoy mostrando es una de las plazas conocida como la Plaza de las Flores en la ciudad de Cuenca. Y pues esto se alinea directamente con el planteamiento del concepto de paisaje urbano histórico del 2011, en donde Cuenca, pues como pueden observar, destaca por su topografía, por la presencia de un centro histórico todavía entendido como distrito, como se dijo, pero también cuenta con un área arqueológica, con corredores importantes, en donde se ubican varias de las muestras de arquitectura vernácula, y pues también los componentes morfológicos, características naturales de corredores verdes que podemos ver en esta fotografía aérea, un medio urbanizado tanto histórico como contemporáneo, una ciudad de un poco más de 500.000 de habitantes y una extensión de 124 kilómetros cuadrados con un área declarada apenas de 2.4 kilómetros cuadrados. Entonces, esta cuenca, patrimonio de la humanidad, necesita o ha pasado por ese entendimiento de cómo extender o cómo conectar los distintos temas que constituyen el patrimonio. Desde el grupo al que pertenezco en la Universidad de Cuenca, ya desde el 2007 se han venido desarrollando pues varias líneas de estudio para la documentación, para el estudio de la arquitectura vernácula, y es desde 2012 cuando se activa también el estudio sobre paisaje urbano histórico, y es un resultado obviamente de la adoptación de la recomendación en Hall desde la UNESCO. Y pues este proyecto que nació en la Universidad de Cuenca fue posteriormente apoyado por entidades tanto a nivel local como a nivel externo, por ejemplo la WITRAP y el Observatorio de Hall, en el que trabaja Ana, pues estuvo también siguiendo muy de cerca esta iniciativa. La implementación justamente de Hall para la ciudad de Cuenca. Y pues para el desarrollo de esta iniciativa se dio paso desde el 2014 al proyecto denominado Paisaje Urbano Histórico de Cuenca, PUHC, que pues se constituyó de varias fases, como ustedes pueden observar, unas fases que recorrieron sobre todo aquel sistema de pasos o de plan de acción, y pues que fueron
establecidos para el desarrollo de esta implementación. Una fase analítica que entendía un carácter territorial y urbano, el carácter meramente ligado a lo que se entiende como patrimonial, pero también un carácter perceptivo, en donde fue muy importante la visión de la comunidad. Entonces, tal como estamos observando aquí, con manos a la obra, establecimos varias herramientas que nos sirvieron para entender el paisaje urbano de Cuenca. Y pues en las siguientes fases, como ustedes ven, hubo una identificación de unas características particulares de ciertas áreas en la ciudad, donde se identificó unidades de paisaje, se seleccionó un área de estudio para hacer un análisis mucho más específico, y el resultado pues fue la elaboración de una ficha de esta unidad, y pues determinar cuál era esta valoración que estaba siendo dada no solamente por los expertos, sino tenía una visión mucho más amplia, con la participación de varios actores. Entonces, lo interesante que nosotros pudimos observar y adoptando también este sistema de plan de acción de 6 pasos, es que en el caso de Cuenca, estos pasos sugeridos pues se pudieron alcanzar en cierta medida, pero no se dio de forma lineal, sino más bien nosotros iniciamos este plan de acción considerando que eran necesarios, por ejemplo, el paso 6 de establecer estas conexiones o estas alianzas a nivel local y a nivel internacional para poder tener los recursos que nos permitan, por ejemplo, el paso número 1 de mapeo de recursos naturales, culturales, humanos, alcanzando consensos con la comunidad y evaluando cuál era la vulnerabilidad al cambio y al desarrollo. Algo que hay que reconocer entre las luces y sombras es que, pues, lamentablemente no pudimos llegar a integrar estos puntos en el marco ya institucional de quienes toman las decisiones, y pues tampoco porque no pasó por este marco normativo, pues tampoco se llegó a dar esa prioridad de acciones para la conservación. Sin embargo, pues se involucraron sobre todo a nivel local, tanto la academia, aquí he puesto algunos logos de algunas de las instituciones que se unieron, el gobierno también local, instituciones nacionales encargadas del patrimonio, y a nivel internacional pues también tuvimos el apoyo del Ministerio de Educación de Holanda, del BLIR y de la KU Leuven en Bélgica, y pues del WITRAP, como lo he mencionado, y de la iniciativa del Go Whole. Estuvieron siguiendo de cerca este trabajo, pero sobre todo creo que fue un espacio que provocó el encuentro de las entidades mencionadas con la comunidad, y esto fue una de las características que puede destacarse de la implementación. El intercambio intercultural, intergeneracional, fue lo que nos permitió conocer lo que para cada uno de los actores involucrados en Cuenca, ellos lo entendían como su patrimonio. Así, 7 expertos de las disciplinas que ustedes pueden observar aquí, de antropología, geología, arquitectura, sociología, del medio ambiente, de la economía y de la arqueología, pues se unieron y discutieron juntos acerca de lo que significaba el patrimonio, y salieron sobre todo de este borde marcado como sitio patrimonio de la ciudad, y empezaron a entender desde su propia perspectiva y experticia, a crear y desde sus propias capacidades, pues una serie de estudios específicos, haciendo un esfuerzo incluso por un mapeo gráfico, que ustedes lo están viendo aquí presentado únicamente 2 ejemplos del tema geomorfológico y del tema medioambiental, que nos dieron unos insumos para nosotros poder trabajar también en base a estos insumos con la comunidad, ya que la comunidad, de la misma forma, pues en base a una metodología conocida como la sociopraxis, participó de forma activa, identificando recursos patrimoniales, evaluando las vulnerabilidades, integrando a distintos grupos de actores de maneras particulares. Y cuando digo a distintos grupos, pues justamente hago referencia incluso a actividades que se desarrollaron con la niñez,
y pues tal como estas nuevas generaciones que nos siguen, han sido ellos quienes nos demuestran su propia percepción del patrimonio desde varias perspectivas, como la que ustedes están viendo, al lado izquierdo, la emblemática catedral, patrimonio, ¿no es cierto?, construido, material, pero también ese patrimonio natural de las montañas que nos rodean, un colorido barranco junto al río, que es una de estas estructuras naturales que está presente, y pues también en la figura derecha de la parte inferior, ustedes pueden ver una representación de las manifestaciones intangibles que conviven con el sistema del tranvía, este sistema de movilidad nuevo. El resultado obtenido de sentarse juntos en una conferencia desarrollada, la conferencia visionaria que se desarrolló en 2015, fue el establecimiento de unas fichas en donde se ven reflejados pues los pasos del plan de acción con el mapeo de recursos existentes, el consenso que se llegó con expertos, con la comunidad, con entes institucionales, una evaluación de estas vulnerabilidades y de las áreas o unidades de paisaje que tenían unas características particulares. Los contenidos de la ficha, pues, que por lo tanto fue promovida como este punto de partida, contenían el tema gráfico y una descripción de los ámbitos territoriales, patrimoniales, de esa valoración que había dado tanto los expertos como la comunidad, esa visión sociológica, económica, una visión también de la normativa presente y esa percepción ciudadana, esos intereses, esa visión que tenían para el futuro de los espacios en los que habitaban. Voy cerrando ya mi espacio, pues únicamente diciéndoles que como conclusiones más bien queda abierto a discusión, pero la implementación de la recomendación en Cuenca demostró que la riqueza de la información consensual que se puede llegar a obtener a partir del conocimiento de unos valores compartidos, que a pesar de que puedan modificarse, y de hecho hemos visto que se han modificado en el tiempo, deben seguir siendo construidos de forma colectiva. A pesar de haber alcanzado resultados positivos, pues creemos que existe la necesidad de avanzar hacia los pasos que incluyen la integración de estos consensos en los marcos normativos de desarrollo para poder priorizar y alcanzar un impacto real en la toma de decisiones. Pues con esto dejo abierto el espacio para sus inquietudes y pues cumplo con agradecerles y espero contribuir a la reflexión colectiva. Les agradezco por su atención y les dejo mi contacto, también los canales activos en los que participo. Obrigado y muchas gracias. Obrigado, Maria Eugênia. Bom, queria dizer que para a gente, eu acho que no Brasil, na América Latina e no Brasil, sobretudo, esse é um momento, eu acho, muito importante, não é, da gente ter as pessoas que pensaram, que trabalharam no desenvolvimento do RU, em uma aplicação também, eu acho, que é uma aplicação no contexto latino-americano bastante importante do RU, um conceito que o Brasil ainda está engatinhando, embora a gente tenha bastante profissionais trabalhando perspectivas bastante avançadas com relação ao urbano. O Brasil tem uma longa tradição de trabalhar com patrimônio urbano, está na nascença do nosso patrimônio, da política de patrimônio no Brasil. Os primeiros bens tombados do Brasil foram cidades. A paisagem urbana histórica, ela ainda... a abordagem da paisagem histórica urbana, ela no Brasil ainda engatinha, diferente de paisagem cultural, que a tipologia da paisagem cultural, ela a partir do metade dos anos 2000, virou uma grande febre no país, com todo mundo apontando como uma abordagem inovadora e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem um momento, está no momento de desenvolvimento da ideia e da abordagem do paisagem urbana histórica no país, e eu acho que essa mesa, eu acho que proporciona uma reflexão grande sobre isso. A gente tem algumas questões aqui, mas eu queria
queria também fazer um base nisso, né? Fazer também um comentário, pedir para a mesa comentar a ideia de que, a partir do que até o Francesco começou falando um pouco sobre isso, de que a tipologia de paisagem cultural ela foi muito capturada para a inscrição de sítios rurais. Eu acho que tem duas tradições da paisagem, uma que é a inscrição de sítios rurais e o outro dos parques. Uma grande quantidade de parques sendo inscritos. Então, de um lado é a tradição da paisagem, da ecologia e da geografia, com a ideia do gênero de vida nas áreas rurais, e o lugar de trabalho do arquiteto paisagista, que são os parques. E ainda também um espaço para a paisagem dos arqueólogos, que desempenharam um papel importante para a criação dessa tipologia. E aí, também, como o Francisco disse, o urbano fica um pouco de fora. Isso foi um grande problema, por exemplo, para a inscrição de cidades, é um grande problema para a inscrição do Rio. E eu lembro que quando estava se discutindo, a época que a gente estava discutindo a inscrição do Rio, também era a época da discussão do paisagem urbana histórica, e eu lembro que tinha uma discussão se a paisagem urbana histórica seria uma tipologia de inscrição ou uma abordagem. Me corrijam se eu estou enganado, mas em 2009, inclusive, teve um encontro de especialistas em Hanoi, onde isso apareceu bastante forte, e no final das contas ficou como uma abordagem poderosa. Mas, para a inscrição, a gente ainda está preso num modelo mais... isso apareceu de maneira muito clara na inscrição do Rio, que é uma inscrição que se pretendia bastante inovadora, é inovadora em alguns casos, mas ainda é muito conservadora. No final das contas, o que foi inscrito são os parques, que a gente conseguiu colocar como paisagem cultural da cidade, são os parques. E sempre, invariavelmente, quando a gente fala do Rio como patrimônio mundial no Brasil, sempre na plateia alguém pergunta, e as favelas? E a cidade? Porque a malha construída da cidade ficou de fora. Quando o Rio estava se colocando, a gente tinha uma discussão, o Brasil tentou puxar um pouco a discussão de a criação de uma subtipologia que seria a paisagem cultural urbana, para uma subtipologia de inscrição. Bom, o Rio foi inscrito e dentro dessa forma e depois não se voltou com força para essa discussão. A minha pergunta que eu queria que vocês pudessem comentar, né? Há essa divisão entre uma ferramenta poderosa como o RUL e ainda uma forma de inscrição que está presa numa forma mais conservadora de centro urbano e de paisagem cultural. Será que a gente conseguiria evoluir para uma discussão de inscrições mais abertas, né, no sentido para as cidades, de novos olhares para a inscrição também? Eu acho que essa relação entre a paisagem cultural e a urbana histórica. Queria colocar isso. A gente tem aqui uma pergunta da Carolina, perguntando se o livro, o Reshaping Urban Conservation, se ele está disponível na versão digital. A Ana já colocou aqui o link. Eu queria pedir, se ainda não foi colocado no YouTube, eu queria pedir para a coordenação do IETS colocar lá no chat o link. E, por fim, o Antônio Royella, ele diz, bom, no Rio, no projeto que ele trabalhou com o IFAM, já trabalhou um pouco nessa linha, e aí ele coloca um pouco a questão do plano de gestão, né, que também é exigido para os sítios históricos, mas também não deveria se propor um plano holístico, né, sobreposto e coordenado com todos os outros planos para conseguir a aplicação da paisagem urbana histórica. Acho que é isso. Acho que eu queria abrir, então, agora para vocês.
Yo puedo iniciar. Sí. Y ahora voy a hablar español porque fui condicionado para María Eugenia, entonces el cerebro se volvió español. Y mira, usted está levantando un tema muy, muy difícil, muy complicado y también muy frustrante, donde dice eso en español, frustrante. Porque es verdad que portuguesa también. Es muy, muy frustrante ver que después de 9 años, el año próximo vamos a celebrar el 10 aniversario del HUL. Después de 9 años, la Convención del Patrimonio Mundial, que siempre está en el ámbito de la UNESCO, no ha internalizado el principio. Esto hemos tentado muchas veces. Hemos tentado muchas veces de poner frente al Comité del Patrimonio Mundial. He tenido grupos de trabajo, mesas de expertos, informes y todo. Y no sé, yo tengo algunas ideas, porque eso no pasa, pero es un tema muy, muy serio. La Convención del Patrimonio Mundial está encerrada en una definición jurásica de ciudad. Todavía hoy mismo, si una ciudad se presenta como sitio patrimonial, sitio propuesto para la inscripción del Patrimonio Mundial, tiene que ser definida como conjunto de monumentos. Esa es la definición oficial. No, conjunto de edificios. Esa es la definición de ciudad de la Convención del Patrimonio Mundial. Usted imagina cuántos estamos a Jurassic. Es casi un escándalo, diría, que ICOMOS no haya aceptado y hecho un esfuerzo para internalizar este nuevo concepto de patrimonio urbano que sale de la definición de paisaje urbano histórico. Y lo que extraño es que los estados, en este caso, fueran más avanzados que las organizaciones especializadas, porque HUL, la recomendación, no es una recomendación aprobada por el ICOMOS, es una recomendación aprobada por los estados. Entonces, los estados fueron más avanzados que la institución específica que tiene que hacer este tipo de innovaciones. Yo soy miembro de ICOMOS, no es una crítica, es una constatación. Yo pienso que también el grupo de ICOMOS que trabaja en el Patrimonio Mundial es todavía más encerrado que el ICOMOS general. Es un problema serio de apertura a nuevas ideas. Ese grupo no piensa que esto sea un problema. Yo, por el contrario, pienso que la definición actual dentro de las orientaciones de la Convención del Patrimonio Mundial sea algo de escandaloso. Algo que de una manera general muestra la resistencia, ¿no?, interna y externa a cualquier cambio, cualquier innovación en este instrumento tan importante que es la Convención del Patrimonio Mundial. Lo que es una pena y lo digo con mucho dolor porque ese es un fracaso del grupo que ha trabajado durante 10 años para hacer este tipo de transformaciones. La prueba es la absurdidad de la inscripción de Río de Janeiro, Río de Janeiro, inscrito en la lista mundial como paisaje cultural. Pero como tú dices, es solo un conjunto de áreas de jardines, ¿no? A Tijuca, Parco Jardín Botánico, y poco eso. Y después la ciudad es vista como la zona tampón, la zona de amortiguamiento, lo que es absurdo, ¿no? Totalmente, la descripción de Río de Janeiro es una prueba de la absurdidad escandalosa del sistema actual. Y espero que esto sea entendido, que es una situación que frustra muchísimo los esfuerzos de lo que quieren a mejorar
y desarrollar el concepto de ciudades históricas. Todo el trabajo que está siendo hecho en todo el mundo, ¿no? Porque el caso de Cuenca, como muy bien, puede ser mejor, ¿no? El caso de Cuenca es el caso más interesante, junto con algunos casos australianos, son los mejores como metodología. Pero hay muchos casos, ¿no? En el libro con Ana hemos visto cuántos, 30 casos, algo así, ¿no? No sé, para mostrar que en todas las regiones del mundo hay una reflexión sobre esto. Pero todo ese esfuerzo es un esfuerzo que se enfrenta a una actitud muy encerrada, muy antigua, ¿no? Yo pienso que el ICOMOS debería hacer una reflexión muy seria sobre la necesidad de avanzar este tipo de conceptos y otros. No es el único caso donde las organizaciones que son puestas a la cabeza de la reflexión no consiguen llegar a reflexionar lo que son las necesidades de las sociedades contemporáneas. Esto es un tema muy serio que, entre otros, estamos afrontando con María Eugenia y muchos otros en esta nueva iniciativa que se va a lanzar el lunes próximo, a las 2 de la tarde, hora europea. Esa se llama Nuestro Patrimonio Mundial, Our World Heritage, una iniciativa que intenta empujar un cambio de la Convención del Patrimonio Mundial, porque es una convención muy importante, estratégica, el mejor instrumento que tenemos a nivel internacional para proteger el patrimonio, pero al mismo tiempo una convención que se está encerrando en una situación muy, digamos, poco abierta a los cambios, a las innovaciones de la sociedad. Entonces, yo pienso que ahí había Mónica que había hablado de esto también, lo quería recordar a los que nos escuchan, que el martes del lunes de la próxima semana a las 14 horas, hora europea, va a ser un lanzamiento de nuestra iniciativa, que es una iniciativa abierta y que mira a transformar la manera en la cual la Convención del Patrimonio Mundial sirve a la conservación del patrimonio. Bueno, pienso que hay mucho trabajo a hacer, por eso que tenemos tantos jóvenes parados para el futuro, porque el trabajo es muy duro y va a ser muy largo, pero al mismo tiempo es necesario y también muy entusiasmante. Obrigado, Francisco. Alguém quer comentar? Posso continuar? Eu gostava também de, respondendo aos comentários que foram feitos, eu acho que o grande problema do Rio, tal como de outras cidades, é que eles sentem-se bastante constrangidos, ou como se diz, constrained, não deve ser mesmo constrangido em português, bloqueados, porque muitos especialistas nas prefeituras, mas também na academia, já percebem toda esta abordagem mais integral e que é precisa. No entanto, os quadros legislativos nacionais, locais, são bastante setoriais ainda e não facilita exatamente o que estavas a dizer do Rio, em que haja uma gestão em que se salta de património natural, cultural e até mesmo intangível, não é? Que, por exemplo, mesmo o caso de várias cidades no Brasil tiveram políticas muito modernas ao nível do património intangível, mas, no entanto, não está ligado a todos os outros. E então, quando há todo este tipo de gestão, depois os colegas sentem-se de mãos atadas, porque não conseguem criar esta dinâmica. Portanto, se acontece num workshop que se organiza, mas depois cada um vai para o seu trabalho, para o seu gabinete, e esta facilidade de trabalhar em conjunto e influenciar e ajudar nas decisões uns dos outros e perceber o impacto de umas decisões nas outras, neste momento, de todos os casos que eu conheço, há sucessos a cada passo, Portanto, como dizia o colega do Rio de Janeiro, cada cidade que já está a tentar desenvolver, mesmo o Ballarat e mesmo Cuenca,
que estão a tentar já há anos esta abordagem, por isso terminei com aquele slide final de o que é esperado do HUL em termos de inovação, não é? De reforma, de inovação, de uma nova abordagem. Mesmo essas cidades lutam muito e, por exemplo, em Ballarat o problema está nas regiões, não é? Não na ligação nacional-local, mas sim nas regiões onde decisões são tomadas sem informar os outros e muito ligadas às agendas políticas. Na Cuenca também há os seus problemas na relação em como as decisões locais são tomadas com pouco envolvimento da comunidade, mesmo com este estudo feito tão detalhado. Portanto, todas as cidades lutam com determinados bloqueios da inovação. E eu acho que isso era importante nomear, porque sem quebrar esses bloqueios, todas estas pessoas motivadas e apaixonadas pela temática vão acabar por ficar cansadas, não é? Tentam uma vez, tentam duas vezes, tentam três e depois desistem. E é o que eu vejo muito os nossos colegas. O que eu gostaria também de enfocar, por exemplo, nas discussões de nomeações em série, paisagens que são bastante comuns já no património mundial, são impensáveis em muitos sistemas legislativos locais. Nem sequer é possível, porque cada propriedade de património está ligado a um distrito, a uma cidade, e então estes transnational ou transregional nem sequer são possíveis ao nível nacional. E eu acho que colocar todas estas questões, por isso é que de propósito o património, a recomendação da paisagem histórica urbana não quis se posicionar como uma categoria, porque vendo essas categorias e como criava estes bloqueios, era exatamente usá-la como uma abordagem e perceber como estas categorias ajudam ou não a conservação e a contribuição deste património para o desenvolvimento social. Portanto, respondo já em duas perguntas e depois voltando aos atributos, de facto os atributos são muito importantes e com os estudos que nós temos feito, não só perceber os atributos de património mundial que também ao nível local são valorizados, mas também o exemplo de Rio, de novo, desculpem, também a história das favelas, nem tudo tem que terminar na lista de património mundial, não é? Há património que é local, há património que é regional, há património que é até cultural, não é? De uma certa vertente cultural que cross de diferentes regiões e territórios, e eu acho que é essa flexibilidade que o HUL faz, que na realidade o nosso planeamento urbano e patrimonial não está preparado ainda. E precisa de entrar nesta transição de reforma e de inovação. Mas pronto, gostaria muito de ouvir também dos colegas e perceber quais foram os passos que já conseguiram dar e as dificuldades. ¿Acotar algo más también? Sí, muchas gracias y creo que sus preguntas van de la mano de toda esa reflexión y también el trabajo que se ha tratado de hacer para entender y adoptar de la manera más conveniente la recomendación, al menos en el caso de Cuenca, y pues en mi investigación también yo he tratado de, como se ha mostrado aquí, algunos resultados de saber qué es lo que está pasando también en otros lugares y cómo se posiciona, al menos en mi caso, Cuenca también frente a las otras experiencias. Había algo muy importante que se dijo con respecto a los atributos y la necesidad de sobreponer esta estratificación o estas capas. Entonces, yo les puedo comentar un poco de la experiencia que tuvimos en Cuenca. Nosotros adoptamos en un inicio y con los recursos que teníamos disponibles, sin contar todavía con los recursos económicos externos, pues contábamos con capas o estas capas de información que teníamos desde la arquitectura, desde el punto de vista experto, y cuando sobrepusimos estas capas, muchas de las veces decíamos, pero bueno, primero es necesario encontrar un motivo o un objetivo final para esa sobreposición. Entonces, para nosotros fue importante no solo reconocer que hay una información que puede venir de muchos expertos, sino también encontrar
cómo y sobre todo para qué se van a unir o se van a sobreponer estas capas. Por ejemplo, nosotros contábamos con información que venía desde, por ejemplo, los monumentos que son reconocidos como patrimonio, que están en inventario. Lo combinamos, por ejemplo, con la densidad de población, lo combinamos con características que obtuvimos por ejemplo, de estado de conservación, y poco a poco se fueron definiendo casi que naturalmente o de forma orgánica algunas áreas en donde se notaba que los atributos más importantes eran los edificios patrimoniales, pero en otros lugares se notaba que en cambio había una presencia de mucha más densidad de población y que sin embargo tenía el valor de los monumentos era mucho menor, digamos, en escala, eran edificaciones con una arquitectura vernácula mucho más humilde, pero que sin embargo estaba llena de un componente humano. Por lo tanto, yo creo que algo que decían sobre esa sobreposición, yo creo que siempre nos ayuda, siempre y cuando sepamos cómo dirigirla o cómo tener un objetivo. En este caso, nosotros funcionó bastante bien el hecho de reconocer los atributos a través de la misma gente, pero no convocando a la gente, sino yendo a su territorio. Yo entiendo que hay territorios mucho más complejos, como de las ciudades en Brasil, pero en Cuenca también tenemos nosotros espacios, como se mencionaron, gentrificados y con población externa. Entonces, yo creo que vale la pena rescatar que todos podemos de alguna manera contribuir a reconocer ese patrimonio y en base a eso poder sobreponer las otras capas. La información, por ejemplo, que vino de la gente y de otros expertos fue muy útil para, en cambio, reconocer que donde había gente, donde había patrimonio, pues también había unas condiciones, por ejemplo, geomorfológicas que había que contrarrestarlas de alguna manera, algunas situaciones incluso de condición de suelo que no eran las mejores y que por lo tanto necesitaban o eran vulnerables, necesitaban de atención. Entonces, yo creo que sí, el reconocimiento de atributos debe estar de la mano de muchos actores y también con objetivos claros y específicos. Uh-huh. Obrigado, Maria Eugênia. Gente, nós temos uma quantidade de discussão aqui enorme para fazer, mas eu entendo que a gente está começando, está iniciando essa discussão. A gente tem uma outra mesa começando daqui a 10 minutos já, então eu queria dar o espaço para cada um falar suas palavras finais e para a gente conseguir seguir adiante. Eu só queria indicar, a gente já colocou aqui, o Ied colocou o link para essa iniciativa do Nosso Futuro Comum, Nosso Patrimônio Comum, que vai ter a atividade de lançamento no dia 16, então o link está ali, é uma chamada para todos participarem, são 12 temas em discussão a partir de 2021, para exatamente isso que a gente está iniciando aqui, essa discussão também sobre as amarras do Centro Patrimônio Mundial, as amarras da Convenção, para a gente discutir como a gente pode um pouco se livrar delas. A Mônica Bahia, na mesa de ontem, explicou isso, então, para quem não assistiu, está no YouTube, eu recomendo que assista, e que tiver interesse, eu recomendo que assista a mesa de gestão do patrimônio mundial de ontem, onde a Mônica Bahia explicou bem detidamente essa iniciativa e chamamos a todos para que possam participar. Agora, com vocês, suas palavras finais, por favor. Sí, seguimos la orden. Y no, eso es lo que va a pasar. Un link, não sei se esse é o logo da iniciativa Oral Heritage. Essa iniciativa muito aberta, muito geral, vai tentar de poner ao centro da atenção da discussão nacional muitos temas que
na nossa visão, não foram tão discutidos e precisam agora de ser postos no centro da atenção. Alguns, sim, iniciaram a discuti-los, por exemplo, o tema de direitos humanos e outros, mas ainda a convenção é muito lenta no seu trabalho, não? Sabe, toda a questão dos povos indígenas, por exemplo, mais que 20 anos para encontrar uma quase solução, ou pelo menos uma forma de atenção. Eu acho que a sociedade moderna é muito acelerada, não? Tem muitos cambios acelerados que são impossíveis a esquecer, então é necessário acelerar também a reflexão. Esse é um pouco o sentido disso. Mas aí também o patrimônio, o paisagem urbano vai ser posto na discussão também, porque o ano próximo vai ser o 10º aniversário, 10º ano, 10 anos de reflexão e de práticas. Eu penso que na época do 10º aniversário, em novembro, com a Ana, a Maria, Eugênio e muitos outros, vamos fazer uma grande manifestação mundial sobre isso, para recordar onde estamos e como podemos utilizar esse conceito para o futuro. Então, eu deixo aqui. Eu acho que todo esse transformação, todo esse um grande movimento global de expertos, de sociedade civil, de organizações, e eu acho que o patrimônio e formas na qual o patrimônio está entendido, identificado, conservado, vão cambiar muito nos anos a vir. Graças a você para esta mesa de trabajo, y me gustó mucho. Experimenté muchos idiomas que siempre aprendí en las calles, entonces son un poco imprecisos, pero bueno, me permite de intercambiar con un mundo que me gusta mucho, el mundo latinoamericano y del Caribe. Muchas gracias. Ana. Sim, umas pequenas palavras para dizer que, de facto, o trabalho continua, não é? Portanto, sejam colegas de prefeituras, de governos nacionais que estejam interessados de cooperar com as nossas investigações ou até de aprender com elas, que podem nos consultar. Nós estamos suficientes expostos no social media, no LinkedIn, na nossa página da faculdade. O que eu gostava também de dizer é que eu sigo um pouco o moto do Gandhi, be the change you want to see in the world. Portanto, o Unesco não é uma instituição alienígena, é um grupo de países, um grupo de representantes, e no fundo são eles que tomam estas decisões. Portanto, ajudar essas pessoas, ou até vocês próprios passarem a ser essas pessoas que representam, e as mudanças acontecerão. Agora, se ninguém se junta, as mudanças não são feitas. Portanto, não é a Unesco que se culpamos a nós que ainda não estamos lá a fazer essas decisões. Era o que eu gostaria de dar, uma mensagem positiva de que se acreditam nestas evoluções e inovações, que se juntem e trabalhem em conjunto para fazermos avançar este campo. E obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. A gente quer... Bueno, y para finalizar, yo también quería nuevamente agradecer el espacio, y pues me siento muy contenta de compartir estas ideas que, como veo en los comentarios, pues abren, lo importante es que abran más reflexión y nos hagan pensar en qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Yo creo que la analogía que planteaba Ana con respecto a la salud, yo creo que siempre van a haber síntomas que van a aparecer poco a poco, y pues de alguna forma somos responsables de actuar frente a estos síntomas. Y un poco haciendo énfasis en esta tal vez diferencia, pero yo diría más bien una diversidad que tenemos en Latinoamérica frente a las experiencias en Europa. Francisco mencionaba el pasar que hemos tenido de la vida moderna, esos 2 siglos casi de vida moderna, y eso me hacía pensar que en Cuenca, por ejemplo, este es el año del bicentenario, pero de la independencia de la ciudad. Entonces creo que alguien puso en los comentarios también sobre el tema de
esa descolonización que se ha adoptado como el término un poco más suave para entender esa diferencia que existe y estos claros aportes de Latinoamérica como un sitio que tiene su propio patrimonio, tal vez no entendido en el sentido de en donde nació, ¿no es cierto?, con la convención, sino en esa apertura de la convención que debería tener la posibilidad de inscripciones mucho más abiertas, considerando que pues no solo los expertos, sino más bien somos la gente misma la que hacemos patrimonio, y hay unas diferencias claras entre los aportes que podemos dar como Latinoamérica. Entonces, nuevamente, pues hago el llamado que se unan a las iniciativas que están en marcha. Desde la Universidad de Cuenca también hemos desarrollado bastante trabajo, y pues ahora con el proyecto de Ilucidare, que hace referencia, yo creo que lo coloqué por ahí, hace referencia a la innovación, y por otro lado, nuestro patrimonio mundial también apuntan a hacer visible la necesidad de que se incluyan pues todas las visiones de patrimonio tal como lo pretende y seguramente evoluciona la recomendación sobre paisajes urbanos históricos. Muchas gracias, obrigado, e muchas gracias a todos. Graças, Maria Aninha. Bom, a gente termina então a mesa aqui. Mais uma vez eu agradeço pela disponibilidade, pela participação de todos. E quero dizer que a seguir, a gente, daqui a 3 minutinhos, começa o Fórum das Universidades, no link específico. Então, eu queria convidar a todos também para que passem para o fórum. Obrigado. Até logo, gente.